Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o título que traz no edital, é esse aí, leitura, capacidade de compreensão e interpretação do contexto social, econômico e cultural. É a famosa leitura de mundo. Bom, pessoal, eu sou meio pontual, né? Eu falo que eu sou uma brasileira britânica, então com essa questão de horário eu costumo ser bem pontual. Então a gente vai dar início à nossa aula de hoje, né? Eu falo que toda aula é importante, mas tem umas que elas deixam umas dicas que vão ajudar muito na hora da prova. E essa aula hoje é uma delas. Então, aliás, geralmente essas 5 primeiras aulas, elas são bem importantes. Deixei essa mensagem aqui, né? Ontem eu postei o nosso material, tentei postar com um pouquinho de antecedência, porque muitas vezes o nosso tempo é só à noite. Então, para quem tivesse um tempinho, dá pelo menos uma olhada no material. Espero que vocês tenham tido esse tempo, senão a gente redobra aqui as nossas atenções. Acredito que vocês estejam aí com o caderno em mãos, tudo organizado, para poder, né, ir anotando. A gente deixa o material, mas muitas coisas elas são faladas, e é muito importante que vocês anotem, que vocês registrem, mesmo porque a nossa memória ela não consegue, né, filtrar tudo. Então, deixei essa frase: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, muitos de vocês já estão aqui com a gente dia após dia, né, e muitos conhecimentos vieram de todas as disciplinas. Então, é um tijolinho que vai sendo colocado aí dia após dia, né, com muito esforço de vocês. Então, o que nós vamos falar hoje é desse contexto. Então, mais à frente, nós vamos falar o que é texto e o que é contexto. Então, nós vamos falar sobre a leitura analítica e a semântica. Eu coloquei os dois temas, não sei se a gente consegue terminar hoje, mas vamos devagar dentro do nosso tempo. Na medida do possível, eu vou vendo aqui se a gente consegue abordar os dois temas ou não. De qualquer forma, no material que eu encaminhei para vocês, eu deixei os dois e deixei exercícios da leitura analítica. Mas, se não der tempo, a gente segue no outro slide. Esse é um assunto que a gente não esgota em uma nem duas aulas. Nós vamos falar dessa leitura de mundo aí no decorrer de todo o nosso material. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é uma leitura analítica? Então, se na hora da minha prova eu preciso fazer uma leitura analítica, eu preciso saber o que é isso. Alguém tem noção? Alguém tem uma ideia? Alguém quer dizer o que é uma leitura analítica? Então, vocês vão guardar que essa palavra analítica, né, vem de análise. Então, é eu fazer uma leitura fazendo análise junto. Então, isso é uma leitura analítica, para que eu tenha uma leitura produtiva. Aqui, nós vamos demorar, né? Porque nós estamos em fase de aprendizagem. Mas no dia da sua prova, você não tem, e nem queira achar que você vai ter tempo de ler o texto 1, 2, 3, 4 vezes. Então, por isso que você precisa dessa leitura analítica. Então, para uma leitura produtiva, né, é o que interessa para nós, a gente quer fazer uma leitura que realmente ela seja produtiva, é importante fazer uma análise geral do texto. Professora, mas mesmo quando tira aquela frase, você precisa do texto todo. Tá? Então, é uma análise geral do texto. Para isso, são precisos vários requisitos. O primeiro é relacionar o título ao texto. Então, pessoal, guarde bem isso. Tá? Fiquem bem contentes quando vocês se depararem com um título, porque isso ajuda vocês. Tá? Bom, pessoal, primeira coisa, nós vamos mais à frente falar um pouquinho desse título, onde que ele vem, porque até então, muitos de nós achamos que o título ele sempre vem lá no início do texto, certo? Errado. Eu posso ter um texto no início, né, o título no início do texto, ou no final. Tá? E muitas vezes, a Banca CESP e a FGV, essas duas eu tenho bastante conhecimento, adora pôr o título sem ser no início do texto. Então, isso já não vai nos pegar mais. Bom, pessoal, primeiro eu preciso relacionar o título ao texto, eu preciso fazer uma relação desses dois.
E o primeiro pedido que eu faço para vocês é que se você aprendeu, assim como eu aprendi, que o título é uma síntese do texto, eu vou pedir para que você fique bem atento e assim com a pulguinha atrás da orelha. Eu sempre falo assim que vá com maldade no coração, porque isso nem sempre é verdade. O título, ele pode sintetizar o texto. Sim, ele pode, mas isso não é o geral. Isso não é o 100%, isso não acontece sempre, tá? E ele pode ser um dos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ficar bem atento. Primeira coisa, como que eu vou fazer a leitura de um título? Né? Nossa, que letra bonita. Tá. O título, pessoal, primeira coisa, você vai ficar atento aos verbos. Aí você diz assim para mim, professora, mas nem todo título tem verbo. Verdade. Já fica uma dica aí, né? Que a gente sempre pergunta, põe ponto final em título, não põe, né? Então, quando tem verbo, essa pontuação ela é necessária. Quando não tem, tá? Ela é facultativa. Às vezes, a gente sempre orienta a não colocar. Mas por que o verbo no título ele é tão importante assim? Primeiro, pessoal, vocês vão observar o verbo, o tempo verbal, se está presente, passado, futuro. Vocês vão observar se esses verbos, ele está no modo indicativo, subjuntivo, porque se está no indicativo é uma certeza, se está no subjuntivo é uma dúvida, se é no imperativo é uma ordem. Só pelo tipo do verbo, eu já consigo... deixa eu tentar pegar uma frase aqui para facilitar. Eu já consigo dizer que tipo de texto, só por saber qual é o verbo, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. Vamos pegar duas divisões. O verbo, pessoal, ele pode ser um marcador de inferência. Na aula passada, nós vimos sobre inferência, né? Nós vimos a importância disso. Eu prefiro usar, no lugar de inferência, eu gosto da palavra pressuposição. Mas tanto faz você dizer marcador de inferência ou marcador de pressuposição. Eu gosto dessa palavra pressuposição porque eu já guardo a palavra que pressupõe algo. Mas inferência, ela aparece muito nas suas provas. Então, tanto faz você dizer marcador de pressuposição ou marcador de inferência. E também o verbo, ele vai ser um modalizador, tá? Lembra que modalizador vem de modal, né? Que é o modo, modalizador. Modalizador, pessoal, é sempre a opinião do autor. Então, se você tem um verbo lá no título, que é um modalizador, provavelmente esse texto ele vai ser argumentativo. Então, isso é isso que eu quero que vocês vão prestando atenção. A gente precisa fazer uma leitura já tentando ver o que está por trás disso aí. Quando eu coloco a seguinte frase aqui, vou pegar uma frase para a gente discutir aqui agora. Ele, né, fulano, aí tá aqui no título, né? Vou colocar aqui ele deixou de mentir. Então, olha o verbo que eu tenho aqui nesse título. O verbo deixou. Então, se ele deixou de mentir, qual que é a pressuposição que eu faço? Que antes ele mentia. Então, isso não está escrito. Mas isso é uma leitura analítica. É quando eu olho e falo, opa, eu tenho aqui um verbo que ele está no modo indicativo, é um verbo que está no pretérito perfeito. Professora, eu não consigo lembrar disso, então eu não sei isso, então não vou conseguir fazer essa leitura analítica. Claro que vai, tá? Você sabe que deixou está no passado, então já está ótimo, tá? Já te ajuda bastante. E aí é onde a gente precisa ter o que eu falei para vocês, a famosa maldade no coração. Se ele deixou de mentir, é porque antes ele mentia. Então, isso quer dizer pressuposição. É o que você pressupõe. E o verbo é um marcador de pressuposto.
ele é um marcador de inferência. Eu posso inferir que se alguém deixou de fazer alguma coisa, é porque essa pessoa, esse alguém, fazia antes, tá? Então, desta vez, a mãe deixará o filho ir. Qual que é o pressuposto que eu faço com esse verbo deixará no futuro? Que antes ela nunca deixou, mas que agora ela vai deixar. Eu já posso dar certeza? Não. Eu pressuponho que ela vai deixar, mas eu ainda não tenho certeza. Mas quando eu digo que desta vez a mãe deixou o filho viajar, então agora eu tenho certeza de que antes ela não havia deixado. Pessoal, até aqui tranquilo? Vocês entenderam o que é esse marcador de pressuposto, marcador de inferência? Não é só o verbo, tá, que faz essa marcação, mas no título é o verbo que é o responsável por isso. Aqui para nós está interessando o verbo. O verbo também, ele é, como eu disse para vocês, um modalizador, né? Então, vou pegar... Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Será que vai dar certo? Bom, uma dica para vocês. Todas as vezes que eu tiver um verbo no futuro do presente, tá? Tem um verbo aqui no futuro do presente. Ele é do modo indicativo, mas ele não indica certeza. Ele indica uma possibilidade, tá? Então, será que vai dar certo? Se ele está no início, fazendo uma pergunta, ele já está chamando o leitor. Tá? Uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês sobre o título é que nem sempre o título é uma síntese. Por exemplo, se eu coloco um título assim, o comedor e tudo acabou em espinafre, por exemplo. Você espera que vá se falar de um espinafre, de algo assim, e que na verdade não é. Então, por isso que você precisa ter uma leitura total do texto para você saber fazer o contexto. Além do verbo, eu tenho uma outra classe de palavra, né, que é também, eu preciso ficar atento, os adjetivos. Os adjetivos, pessoal, nós vamos colocar aqui 2 casos de adjetivo. Deixa eu tentar me organizar aqui, que eu estou ficando um pouco torta e o material está ficando ruim aqui para eu organizar. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente aprende, né? Quando a gente é pequenininha lá em Barbacena, a gente aprende que o substantivo é a classe de palavra que vai caracterizar o substantivo. Ele vai indicar defeito, qualidade, etc. Então, eu vou pedir para você esquecer um pouco isso e lembrar que ele vai qualificar. E quando eu vou dar uma qualidade, essa qualidade ela pode ser boa ou ruim. Como é que está a qualidade da carne? Tá boa. Como é que está a qualidade da carne? Hoje não está boa, hoje ela está ruim. Então, isso tudo é qualidade. Então, esse adjetivo, pessoal, ele pode caracterizar. Isso aqui, pessoal, é dica de ouro. Anote, não esqueça isso aqui. Ele pode caracterizar e ele pode qualificar. Banca, pessoal, cobra muito isso. E com essas palavras que eu vou escrever aqui agora. Quando eu tenho um adjetivo que ele caracteriza, né, o substantivo, eu tenho um fato. E quando isso acontece, 99,999% eu vou ter um texto objetivo. Eu vou ter um expositivo, vou ter um editorial, eu vou ter um texto objetivo. Aquilo vai ser um fato. Quando o adjetivo ele vai qualificar, eu vou ter uma opinião. E quando eu tenho uma opinião, eu vou ter um texto subjetivo. E a banca, pessoal, usa muito essas palavras, adjetivo objetivo e adjetivo subjetivo. O adjetivo que indica um fato e uma opinião. Com certeza vocês já fizeram um exercício
né, que era para colocar F se era fato, O se era opinião, marcar o que era fato, marcar o que é opinião. Eu vou colocar aqui no cantinho um exemplo. Quando eu digo, por exemplo, o céu, nossa, vai ser uma frase bem fraquinha, mas tudo bem, vamos lá. O céu é azul. Vocês acham que isso é uma opinião minha ou isso é um fato? O céu realmente é azul? Ou não? Isso é uma opinião minha? Um fato. É um fato. Então, se essa palavra, aí já fica a dica, sempre e sem exceção, quando for cor, eu vou ter um adjetivo objetivo, tá? Então, isso aqui é um fato. A não ser que eu vá num lugar muito poluído, né, que eu vou olhar, mas independente disso, o céu é azul. Mas quando eu coloco aqui, o céu é lindo, esse adjetivo lindo, ele vai qualificar. E quando ele qualifica, é uma opinião. Porque você pode chegar para mim e falar assim, professor, eu não concordo, para mim o céu não está lindo. Porque eu posso gostar da penumbra e você não. Então, isso é uma opinião. Esse de cima, o céu é azul, eu vou ter um texto objetivo. Tá? Isso, o que é um texto objetivo? Ele é denotativo, ele é real, ele é inquestionável na maioria das vezes. Quando eu digo que o céu é lindo, ele é um texto subjetivo. É um texto que eu vou expressar a opinião. O escritor, o autor, ele expressa a opinião dele. Então, o céu pode ser lindo, o céu pode não ser lindo, o céu pode ser isso, pode ser aquilo. Pessoal, até aqui tranquilo. Ok? Tá. Aqui a minha tela já virou muita bagunça. Deixa eu tentar compartilhar aqui, fazer um novo compartilhamento. Deixa eu pegar um quadro branco aqui só para isso. Então, vamos lá, pessoal. Além, né, de... Eu já coloquei aqui o título. Né? Vou colocar aqui de novo. Eu tenho, né? Eu já disse para vocês observarem verbo, observar adjetivo, e a outra classe de palavras são os conectivos. E dentro dos conectivos, pessoal, interessa para a gente, né? Claro, só tem esses dois aqui, conjunção e preposição. Ok. Dentro da conjunção, pessoal, eu tenho... Vamos lembrar, todas duas, tanto a conjunção quanto a preposição, vai ligar termos. A conjunção liga uma oração à outra. E a preposição liga uma palavra à outra, um termo ao outro. Então, é isso que interessa para a gente, né? Saber o que está sendo ligado. Então, se lá no título eu digo o Brasil vive sem violência, não é a mesma coisa de eu dizer que o Brasil vive com violência. Essas duas palavrinhas, esses dois conectivos, sem e com, que são preposições, ele muda o título. Então, olha que leitura que eu faço. O que é melhor, viver com ou viver sem? No caso da violência, viver sem. Então, quem dera o Brasil estivesse vivendo sem violência. Sem é um conectivo que dá ideia de ausência. Então, a leitura que eu faço é de ausência, né? Então, eu quero um café sem açúcar, eu quero um café com açúcar. Enquanto um adiciona, o outro retira. E essa simples palavrinha fez toda a mudança do texto, tá? Que mudou o título e que vai mudar o contexto, tá? Então, quando eu digo minha vida com a Amélia, ó, eu vou ter uma ideia de que alguém conviveu com a Amélia. Quando eu digo minha vida sem Amélia, eu vou ter uma outra leitura, certo? Então, vamos lá. Uma coisa interessante falar aqui da preposição, pessoal, é que essa preposição, isso aqui, as bancas andam cobrando, e com esse nome aqui, tá, pessoal? A preposição, ela pode ser nocional, que vai dar a ideia de noção mesmo, e relacional.
Quando ela só liga uma palavrinha à outra, ela é relacional. Deixa eu pegar uns exemplos aqui. Já que a gente pode sair, vamos viajar aqui. Fui à Bahia. Sou de Iporá. Estou em casa. Acho que a mesa hoje, pessoal, ela tá... deixa eu ver aqui. Morreu de câncer. Uma frase feia, mas não veio outra na cabeça aqui, não. Então, ok, pessoal, vamos lá. O que eu preciso observar aqui? As famosas preposições. Vou ter que voltar para o outro, porque isso aqui eu não estou conseguindo escrever muito bem. Quando eu digo fui à Bahia, sou de Iporá, estou em casa, tudo, pessoal, vai me dar ideia de lugar, tá? Só que quando eu digo que eu fui à Bahia, eu tenho aqui um destino. Então, aqui é o destino, o meu destino. Quando eu digo sou de Iporá, quer dizer que eu nasci aqui, é a minha origem. Quando eu digo que eu estou em casa, é o meu lugar. Agora, olha, eu tenho um dia aqui, porque, professora, então beleza, toda vez que for o dia vai dar ideia de origem? Olha, morreu de câncer, é a origem? Não, é a causa. Preposição, pessoal, não tem como decorar. Não tem jeito de decorar. Esse de, por exemplo, uma mesma preposição, ela pode exercer, olha, aqui nós tivemos origem, nós tivemos causa. Quando eu falo que é o meu livro de português, é matéria. Ele escreveu de forma estranha, é o modo. Ele precisa de você, tá vendo? Não é lugar, não é causa, tá vendo? Então, pessoal, você só vai conseguir fazer essas descobertas pelo contexto. Fora do contexto, não tem como, tá? Então, ela é nocional quando ela te der essa ideia de noção. Eu tinha preparado uma frase que eu tinha visto no grupo de vocês, mas eu não sei mais. Já esqueci. Quando eu ministro esse conteúdo para criança, eu explico o seguinte. Imagina que o meu carro estragou. E aí ele vai precisar ser levado no reboque. Como aqui na nossa cidade, às vezes é comum um carro amarrar uma corda no outro e puxar, o que eu tenho? Um carro é um texto, uma frase, perdão, o outro carro é uma frase. A corda que eu uso para amarrar é a conjunção. Não, eu tenho como levar com guincho, eu preciso de algo para arrastar para subir. Então, esse gancho é a nossa preposição ou a nossa conjunção. Então, é o que liga, é o que amarra. Por exemplo, se eu digo assim, deixa eu voltar lá para a minha tela, café, leite. Então, digamos que eu vou usar essa expressão. Espera aí, deixa eu pôr uma tela cheia aqui. Tá, eu coloco café, leite. Vou trocar a cor. Já tá muito sujo. Olha, eu não tenho nada. Café, leite. Então, eu tenho duas palavras que obrigatoriamente teriam que ser separadas por vírgula. Então, eu faço uma leitura, certo? Não é que está errado, mas eu fiz uma leitura aqui. Café, leite. Beleza. Se eu digo café com leite, eu fiz uma leitura. Vocês viram que mudou o sentido? O que interessa, pessoal, na interpretação de texto é esse sentido.
E são palavrinhas que eu acrescento ou palavrinhas que eu retiro que muda o sentido. Se eu digo café com leite é uma coisa, se eu digo café sem leite é outra. Se eu digo café e leite é outra. Se eu digo café, mas, ó, vírgula, mas sem açúcar, sem leite, eu já mudo o sentido. Então, pessoal, essas palavrinhas, elas são responsáveis por mudar o sentido do texto, tá? Ok. Outro item que eu preciso, né, ficar bem atenta quando eu leio um texto é a fonte. Particularmente, quando eu vou ler um texto, a primeira coisa que eu olho é a fonte, depois o título. Então, eu sempre faço isso, qualquer texto que eu vou ler. Esses exemplos não tem no material de vocês. Eu coloquei aqui porque eu acho que fica mais fácil para mostrar. Então, primeira dica, ficar atento ao título. Ficar atento à fonte. Nessa ordem, ou em ordem diferente, o jeito que você achar que fica melhor. Eu olho a fonte. Então, para mim, olhar a fonte, ela me ajuda. Então, através da fonte, pessoal, eu consigo descobrir se o texto é descritivo, se ele é literário, se ele não é literário, se ele vai ser um texto argumentativo, né? Depende da fonte. Então, vamos lá. Primeiro caso aqui. Eu tenho Reinaldo Moraes. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho... Me ajudem aí. O que eu tenho aqui? Esse aqui é o quê do texto? Então, autor do texto. E essa aqui, pessoal? Luz mais luz. O que vocês acham que é? Ele pode ser duas coisas. Então, só de olhar a fonte, pessoal, você já tem respostas. Você já vai para o texto assim. O que vocês acham que esse aí, luz mais luz, vai ser do texto? Então, pessoal, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser o título ou ele pode ser o nome da obra, de onde esse texto foi tirado. Nesse caso aqui, é o título. E olha para vocês verem, isso aqui não foi eu que inventei, eu peguei de provas de concurso, e não sei de qual banca, mas o que vocês precisam ficar atentos? CESP adora, ama de paixão, por exemplo, pedir o título relacionado ao título, aí você olha no texto e fala assim, mas não tem título? Por quê? Porque o título está na fonte, tá? Então, aqui está o título. Esse aqui, internet, tal, que é o endereço, né? Foi de onde foi tirado. Aí você fala assim, nossa, Next Jornal, então foi tirado de um jornal. Então é um texto jornalístico. Cuidado, que isso é pega. Inclusive, nessa prova, tinha, né, pedindo para classificar, né, a tipologia textual. Num jornal, pessoal, existem inúmeros gêneros. Nossa próxima aula vai ser sobre tipologia textual. Então, fiquem bem atentos. Primeiro, não é porque está em um jornal que é um texto jornalístico. Um jornal, ele tem charge não é um texto jornalístico. Tem classificado não é texto jornalístico. Tem, por exemplo, carta ao leitor, não é texto jornalístico. Então, tem notícia, tem reportagem? Claro que tem. Mas outro que costuma ter muito, tirinha. Tirinha não é um texto jornalístico. Então, não quer dizer que foi tirado desse aqui, Nexo Jornal, que automaticamente você já vai colocar que é um texto jornalístico. Então, muito cuidado, fica essa dica aí para você prestar atenção. Outra coisa que é bastante comum aparecer é essa expressão aqui, ó, com adaptações. Com adaptações, ela pode ser que a banca pegou o texto já assim, adaptado, ou que a própria banca fez as adaptações, tá? Então, de repente, você quer pegar uma tirinha, transformar essa tirinha num texto, né, em discurso direto, né? Você
usa as adaptações, porque você fez o quê? Você modificou. Tá? Vamos para o nosso segundo exemplo. Olha, quando eu leio aqui, ó, o nome da autora, Clarice Lispector. Então, o que que eu tenho aqui? Automaticamente, eu já sei que é um texto literário, porque eu já conheço essa autora, eu sei que ela é do século XX, eu já disse para vocês que todos os textos de 1922 para cá faz parte do texto moderno, do modernismo, então ela é uma escritora moderna. Seguindo aqui, então, que outras... Pessoal, vocês estão percebendo que só da fonte, olha o tanto de informação que eu tiro? Bom, então, se eu tenho Reinaldo Moraes, eu não sei se ele é um texto literário ou não literário, porque eu não conheço. Mas a Clarice Lispector eu conheço. Eu sei que ela tem, né? E aí, pessoal, professora, mas eu não conheço, eu nunca vi falar dessa mulher. Eu vou conseguir interpretar o texto? Claro que vai, né? Só isso, pessoal, é chamado conhecimento de mundo. Vai facilitar, certo? Mas não vai te impedir de entender o texto. Depois eu tenho declaração de amor. Aí você pode ficar na dúvida, será se é o título, será se é o nome da obra? Nesse caso, sem dúvida alguma, a gente já marca que é o título, por quê? Porque veio esse pedacinho in. In é a fonte de onde foi retirado, né? Da onde eu retirei. Então, nesse caso, o texto Declaração de Amor, da Clarice Lispector, foi retirado do livro dela, Crônica para Jovens de Escrita e Vida. Opa, eu já sei que é uma crônica. O que eu posso entender de crônica? Primeiro, eu vou ter um texto não literário, eu vou ter um texto que vai falar do cotidiano, eu vou ter um texto que ele pode vivenciar um coloquialismo, e nós vamos lembrar que o coloquialismo da Clarice Lispector não é nunca o nosso. Ela não vai dizer, e aí, velho, tá tranquilo? Tá certo? Tá tudo bem? Claro que não. Então, o coloquialismo, a linguagem coloquial da Clarice, ela é bem diferente da nossa, tá? Aqui depois vai seguir, eu vou ter o local de onde foi publicado esse livro, né? Que ele foi a formato digital, que eu te retirei da página 11 e também foram feitas algumas adaptações. Olha o terceiro exemplo. O que eu tenho do terceiro exemplo? E, professor, esse agora complicou. Não tem o nome do autor, não tem o título. Olha, Correio Brasiliense. 1º/10/2018, página 14, também com adaptações. Eu tenho Correio Brasiliense, eu não tenho o título, eu não tenho aqui o nome do autor, eu tenho o nome do jornal. Cuidado, não quer dizer que se não tem o nome... Ah, pessoal, uma dica que eu lembrei aqui agora. Nossa, dica de ouro também. Sempre que vocês tiverem uma fonte nesse sentido, fiquem atentos, porque praticamente quase 100% vai ser um editorial, tá? Então, se vai ser um editorial, você vai ter um texto que não literário, vai ter uma linguagem objetiva, denotativa, né? Não vai ter o editorial. Nesse caso aqui, né? Eu vou ter um editorial. Por que não tem autor no editorial? Porque a opinião é do jornal. Vai expressar uma opinião do jornal e não do escritor. Por isso que ele não assina, né? Então, se eu sei que é um editorial, eu vou ficar bem atenta, tá? Ok, pessoal. A terceira, né, dica, né, a terceiro item que eu preciso ficar atento é contextualizar a obra no tempo, tá? Então, eu preciso fazer, a obra no tempo e no espaço, quando que isso aconteceu, tá? Por isso que poema, charge, eu preciso são textos que eu preciso contextualizar. A charge, dependendo da charge, ela perde no tempo e não vai ter sentido algum. Eu trabalhei uma charge com vocês, não sei se vocês lembram no material, que olha a situação.
Então, eu preciso de um meio, né, de um convívio, de uma situação. Era véspera, quase sempre, passa, essa charge volta. Que é aquela que está o pai e o filho, eles estão andando, e véspera de carnaval, o pai pergunta para o filho, filho, que escola você quer que seja campeã esse ano? E ele responde, a escola pública. Então, olha a situação, que leitura que eu faço disso? Se ele quer que seja a escola pública, como que está a escola pública? Boa ou ruim? Né? Então, tomara que a contextualização um dia, né, isso mude, mas ainda é uma charge, né, do tempo agora, mesmo ela tendo sido feita há muito tempo. Então, algumas charges elas já nem fazem sentido. Se eu não tiver o conhecimento daquela situação, eu não vou entender a charge. Eu até separei o material lá na frente, uma charge, para a gente fazer essa parte aqui analisando. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Ok? Deem uma olhadinha. Primeira coisa, né? A primeira dica que eu passei ali para vocês é o quê? A gente vai ver o título. Olha o título que eu tenho. Cabrais. Tá. Agora, pessoal, vou precisar da participação de vocês. Quando eu leio esse título, Cabrais, de que eu lembro? O que vem à cabeça de vocês? Digamos que tivesse numa prova e vocês tivessem que colocar pelo menos 3 coisas que vêm à sua cabeça. Isso que vem à sua cabeça é o famoso conhecimento de mundo. E o que vem à sua cabeça, pessoal? O que são cabrais? Isso te lembra o quê? Nada. Olhem a imagem que ajuda, né? Que a charge, ela é um texto aqui, né? Eu tenho, a maioria dele aqui é um texto não verbal. Olha, se tem um índio, quem seria esse Cabral aqui? Pedro Álvares Cabral. Isso, então eu tenho aqui o nosso Pedrão, né? Pedro Álvares Cabral. Mas aqui está dizendo Cabrais, então vamos lá. Eu tenho esse primeiro, eu tenho uma charge formada com 2 quadrinhos, o primeiro de cá e o segundo. Então, eu preciso contextualizar, tá? Se eu colocar aqui que essa charge, ela foi feita na Copa, gente, eu nunca lembro, sempre eu tenho que pesquisar, e eu esqueci de pesquisar antes de vir para cá, se a Copa foi mesmo em 2014. Então, se alguém souber, e se não foi em 2014, vocês me falam aí. Então, pessoal, olha o que acontece. Olha o tanto que é interessante essa charge. Se eu coloquei aqui Cabrais, um título bem no meio, eu vou ter um Cabral do lado de cá e um Cabral do lado de cá. Nós já descobrimos que esse Cabral aqui é Pedro Álvares Cabral. Ok. Então vamos analisar esse aqui. Quando que vocês acham que isso aqui aconteceu? Se isso aqui é Pedro Álvares Cabral, então, no Descobrimento do Brasil, 1500. Descobrimento é para ser boazinha, né, gente? Porque ninguém descobre o que já tem dono, né? Depois a gente cresce, estuda a história e vê que não foi bem assim. Por que, pessoal, que eu sei que esse aqui é Pedro Álvares Cabral? O que eu olho aí que eu sei que é Pedro Álvares Cabral? Então, olha, eu tenho a vestimenta, eu tenho aqui a cruz de Malta, né? Eu tenho os traços, olha o bigodão português. Eu tenho o índio, tá vendo que o índio, pessoal, olha a carinha, a charge é bem caricatural mesmo. Você tá vendo que o índio é o mesmo, só mudou os cabrais? Então, o que Cabral aqui tem? Um espelho. Então, ele segura um espelho. Pessoal, vocês lembram da história? Para que ele segurava esse espelho? A gente sabe que não foi bem quem fez essa troca, não foi o próprio Cabral, né? Mas o que esse espelho representa? Há uma troca. Então, os portugueses dão para os índios o espelho e ganham o quê? E troca. O que eles trocavam?
né? Trocavam pelo ouro. Então, é uma riqueza. O que eles fazem? Eles trocam, né, o espelho pelo ouro, que para o índio aquela pedra amarela não tinha significado algum, né? Mas os portugueses sabiam muito bem que aquilo ali era ouro. Ok. Passando para cá, nós temos o quê? O famoso conhecimento de mundo. Aqui eu não tenho mais o Pedro Álvares Cabral, mas eu tenho o Sérgio Cabral. Ó, aqui nós temos ele todo, né, caricaturado, de terno. Como é que eu vou saber disso, pessoal? Se eu tiver um pouquinho de assistir TV, eu vi reportagem, eu fiquei a par. E a charge que cai em um concurso, pessoal, ela vai colocar aquilo que pressupõe que você, candidato, tenha a obrigação de saber. Né? Ah, professora, eu nunca vi falar desse Sérgio Cabral. Ok, eles não vão colocar uma charge num concurso hoje referente à Copa. Pode ter certeza que só se fosse para fazer uma analogia. Tá? Bom, aqui nós temos o Cabral, né, no caso o Sérgio Cabral, fazendo uma troca com o índio. Aí, pessoal, nós temos que entender que nessa época o Museu dos Índios estava em ameaça. Para que se acontecesse, vinha a Copa para cá, né, toda aquela questão da mudança do Maracanã, tudo organizado, mas em troca disso, o Museu dos Índios teriam que sofrer, né? Então, mais uma vez na história, tá, aqui foi 1500, né, e aqui 2014. Então, há essa comparação. Então, pessoal, isso é leitura analítica. Isso é eu contextualizar. Então, aqui eu fiz uma contextualização do Brasil de 1500, que esse moço aqui é o Pedro Álvares Cabral. Tá. De cá, eu fiz uma contextualização, que isso aqui é 2014, que esse moço é o Sérgio Cabral, que ele mais uma vez está querendo roubar do índio. E que leitura que eu faço disso tudo? Eu vou inferir o quê? Que o índio continua perdendo aquilo que é seu por direito. Tá? Então, claro que aqui, né, a gente vai observar o que vai perguntar, o que vai ser cobrado na prova e assim por diante. Mas deu para entender, pessoal, o que é essa contextualização no tempo e no espaço? Então, olha, o tempo, né, 1500, espaço, lugar, tá? Então, ok. Outras coisinhas que eu preciso observar quando eu vou ler um texto, pessoal, com muita atenção, identificar o tema, identificar a tese. Então, primeiro eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Tema e assunto é bem diferente. Tema e tese é diferente. Assunto e tese é diferente. Quando a banca pede uma produção de texto para vocês fazerem uma redação, eles pedem um tema ou eles pedem um assunto? O que eles vão pedir? A banca vai pedir o que para você? Tema ou assunto? Um tema. Tema, tanto que fala, qual foi o tema da redação? Então, pessoal, assunto é aquilo que é amplo. Eu falo que é geral. O tema é o que é específico. Ali eu chego na tese. Então, vamos pegar aqui um assunto. Então, vamos falar sobre violência. Violência é um assunto. Então, nenhuma redação vai pedir para você falar sobre a violência. Tá? Então, até teve uma proposta de redação do Enem que era para falar sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Olha o tanto que especificou. A violência era contra a mulher e era no Brasil. Tá? Então, aí especificou. Isso é tema. Então, eu posso especificar. Por exemplo, se nessa redação falasse sobre a violência contra o homem, zerava. Por quê? Foi específico, era violência contra a mulher. Agora, se pedisse para falar sobre a violência doméstica,
Aí você poderia falar da violência contra a mulher, da violência contra o homem, da violência contra a criança. Poderia falar da violência contra o negro? Não. Então, pessoal, violência é o assunto e violência da mulher, do homem, doméstica, da criança, do idoso, do indígena, do negro, da educação, violência nos campos de futebol, violência psicológica, violência sexual, tudo isso é tema, ficou específico. Então, do tema violência, se eu quiser elencar uns 100 tipos de violência, né, eu consigo. Então, violência nas redes sociais. Tá? E o que é a tese? A tese é o que eu chamo de posicionamento. O posicionamento do autor. É o famoso ponto de vista. Né? Então, é aquilo que eu defendo. E todo ponto de vista, pessoal, ele precisa vir com argumentação. Se eu coloco um ponto de vista, só o ponto de vista, e eu não argumentei nada, ele não tem valia. Aí fica o famoso achismo. Ah, é ruim porque é assim, é porque... Né? Então, só a sua opinião, sem você argumentar o porquê, né? Aí a gente pega aquele exemplo bem bobinho, né? Eu não gosto de espinafre. Por quê? Ah, sei lá, nunca nem experimentei. Então, qual é o argumento que você tem para convencer o outro de que espinafre é bom ou de que espinafre é ruim ou de que espinafre é isso ou aquilo? Então, são seus argumentos, tá? Bom, quando um texto ele pede o tema e a tese, geralmente vai estar na introdução. Então, não confunda, pessoal. Se você está fazendo a sua redação, é orientado que você já coloque isso na introdução. Mas nós temos algumas teses que o autor não coloca na introdução. Não é o comum, mas pode acontecer, tá? Então, pessoal, se você identifica o tema, né, e o próprio enunciado do exercício vai dizer para você, segundo o tema é apresentado no parágrafo X, né? Então, isso já te dá, né, uma grande bagagem aí de norte. A outra questão aqui é reconhecer as figuras de linguagem. Não, professora, mas nem figura de linguagem não está no edital, nem pede, mas nós vamos trabalhar uma aula sobre figura de linguagem. Pessoal, não tem como você estudar texto não literário sem saber figura de linguagem. Figura de linguagem, ela vai estar presente só num texto literário? Não. Eu posso pegar um texto descritivo e ter metáfora, por exemplo. Mas quando esta figura de linguagem predominar, eu já vou saber que o texto é um texto literário. Tá? Não vou falar dos tipos de figura de linguagem, né? A tipologia textual, nós vamos ter uma aula só para falar dela, mas quando você consegue identificar o gênero, pessoal, alguns escritores defendem que tem já mais de 5.000 tipos de gênero. Mas o que seria tipo de texto, né? Então, tipo de texto, eu falar se o texto é narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, esse é o tipo. Gênero, eu falar se é charge, se é quadrinho, se é um poema, se é um bilhete, se é uma carta, se é horóscopo, se é classificado, se é um e-mail. Então, tudo isso, pessoal, é gênero, tá? Gênero textual. E quando eu sei o gênero, se eu sei que aquilo ali é um poema, eu já sei que eu vou ter um texto literário. Se eu tenho ali, por exemplo, uma reportagem, eu já sei que eu vou ter um texto jornalístico, né? Se eu tenho, por exemplo, uma receita, eu já sei que eu vou ter um texto instrucional. E aí eu vou tendo as características. Por último, reconhecer se há intertextualidade. Nós vamos ter também uma aula para falar dessa intertextualidade.
Eu sempre falo para vocês do prefixo inter, que quer dizer dentro, que é dentro do texto. Então, para a gente entender isso aqui, pessoal, vamos entender a diferença de texto e contexto. Mais à frente eu falo também. O texto, pessoal, é o que está escrito. Então, eu leio lá, tudo que tiver escrito faz parte do texto. E contexto, pessoal, é o que não está escrito, é o não escrito, que 90% é o que a banca quer, tá? Então, quando eu li que Pedro deixou de mentir, é o que está escrito lá, Pedro deixou de mentir. Então, isso é o que está escrito. Olha, Pedro deixou de mentir. Beleza? Então, todas essas palavrinhas aqui eu fiz a leitura, ok. E o que não está escrito? Que é o que a gente chama de intertexto, de contexto. Ele mentia. Eu posso colocar aqui, ele não mente mais. Mas, por exemplo, eu não posso fazer extrapolação. Eu não posso dizer que ele deixou de mentir há um mês, porque eu não tenho essa informação aqui. Eu não posso dizer que ele mentiu por muito tempo, por pouco tempo, porque eu não tenho essa informação aqui, tá? Eu tenho como dizer que quem mentia era Pedro, então eu sei quem, né? E o que ele fazia era mentir. Então, pessoal, essa é a diferença de texto e contexto, tá? Por isso que eu tenho a contextualização. Então, quando pede para trocar uma simples palavra, esse exemplo, essas atividades sobre sinonímia, ela é muito constante nas provas, né? Tem que ser dentro do contexto. Então, ok. A interpretação é uma prova de habilidade. Se o enunciado, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Muito, muito, muito. Isso aqui são dicas, são macetes, que eu não sei nem se você encontra na internet assim. Então, anote. Se o enunciado da questão pede a ideia principal, o tema ou o objetivo, e isso é comum em prova, você que responde prova aí, que é concurseiro, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Então, se pedir a ideia principal, o tema ou o objetivo, em geral, tá? Eu não coloco a palavra sem nem nunca, isso é muito perigoso, tá? Em geral, você vai encontrar a resposta na introdução. Então, em geral, na introdução. Mas, muito raramente, pode estar no desenvolvimento, tá? Então, quando você se deparou com a prova ali, e o enunciado pede para você encontrar a ideia principal do texto você vai lá primeirinho e vai ler o parágrafo de introdução. Geralmente vai estar ali a resposta, tá? Então, mas cuidado, porque pode estar no desenvolvimento. Mas na conclusão, nunca. Nunca mesmo, tá? Quando eu uso a palavra nunca, é porque realmente não vai estar. Se aí for ideia principal, tema e objetivo, não vai estar na conclusão, tá? Pode estar no desenvolvimento, muito raramente, mas na conclusão, não. Outra dica. Se o comando, né, se a questão pede para você localizar a argumentação, você vai encontrar nos parágrafos do desenvolvimento. Então, digamos que seu texto tem 10 parágrafos. Essa resposta não vai estar nem no primeiro e nem no último. Tá? Então, eu estou colocando aqui porque a maioria dos textos são argumentativos. Se pedir a ideia que melhor sintetiza o texto, você pode procurar no desenvolvimento ou na conclusão. Agora eu vou explicar essa questão aqui do sintetiza. Pessoal, se essa ideia que sintetiza for do autor, ela só pode vir na conclusão. Tá? Então, o autor conclui que, né?
aí ela vem na conclusão. Mas se for, né? Se não for do autor, então vou colocar aqui, ó, não autor, geralmente ela vai estar no desenvolvimento. No desenvolvimento ou no texto em geral. Então, digamos que o comando diz assim, ó, podemos sintetizar, podemos concluir que é o texto. Então, quem podemos? Nós. Então, não é o autor. Se é o autor conclui que, a resposta vai estar na conclusão. Mas quando diz que podemos concluir que, aí a resposta geralmente não vai estar na conclusão. Certo? Ok. Pessoal, não vai dar para a gente começar o conteúdo sobre semântica, né? Eu, mais ou menos, eu já havia imaginado, né, que não seria possível mesmo, mas tranquilo. Para ver, né, se a gente tem alguma dúvida, né? Por isso que a gente anota, pessoal, porque são muitas dicas. E, por exemplo, se fosse uma aula, né, que a gente estivesse trabalhando aí com curso de letras, por exemplo, nós iríamos demorar isso aqui delongas. O que eu fiz? Eu peguei esse conteúdo e voltei para o concurso. Por isso que algumas coisas, pessoal, eu nem falo sobre esse conteúdo de conhecimento de mundo, porque não vai cair em concurso. Então, interessa para nós aqui o que é do concurso, tá? Tá? Alguém ficou desesperado, falou assim, nossa, gente, é muita coisa, nossa, esse negócio de interpretação de texto é complicado. Se ficou, pessoal, é normal, tá? Aliás, o que é mais normal é ouvir, nossa, meu Deus, é muita coisa. Então, pessoal, a minha sugestão, e eu gostaria muito que vocês fizessem isso, é que a partir de agora, quando vocês forem ler um texto, leiam assim, fazendo a leitura analítica, tá? Então, simplesmente não leia só o texto, mas tentem fazer o contexto. Então, sempre texto e contexto junto. Tá? Geralmente, a prova não vai te perguntar praticamente nada do texto, tá? Só o contexto. Tá certo? Tranquilo? Alguma pergunta? Como sempre, eu deixo aberto meu WhatsApp. Se tiver dúvida, pergunta, pode colocar lá. Se quiser que a gente trabalhe algum conteúdo que não aparece aqui, mas que tem nas provas, vocês ficarem confusos, precisar de algumas outras dicas, vocês podem falar, tá? Se não, eu já me despeço, desejo um bom fim de semana. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.